Oi, galerinha! Tudo bem? Vamos lá, como é que vocês estão? Certo? E essa quarentena, né, meus amores, que nunca acaba, né, pra gente se aproximar, né, assim? Então, como ainda não acaba, a gente precisa estar um distante do outro e tendo essas aulas não presenciais, né, assim? Então, vamos lá continuar nossas aulas da apostila de vocês, certo? Na apostila de vocês que falam sobre adição e subtração de racionais. Para vocês fazerem adição e subtração de racionais, vocês precisam lembrar sobre o MMC que nós trabalhamos nas aulas anteriores, certo? E precisamos saber quem são os primos, como eu falei na aula passada. Que os primos é o quê? Que são divisíveis por um e por ele mesmo, certo? Aí aqui, ó, eu fiz um resuminho de adição e subtração de racionais e nós vamos ter que ter são duas formas de fazer na adição e subtração de números racionais. A primeira forma é quando os denominadores são iguais e os denominadores são diferentes. Então, só tem essas forminhas que eles formam na adição e subtração de números racionais. A adição e subtração de números racionais, ele requer algumas propriedades como o MMC, como eu falei antes, certo? Nós precisamos relembrar como se faz o MMC. E a gente sabe que no MMC nós só dividimos por números primos, não é isso? Números primos, como eu falei na aula passada, ele é o quê? Ele é divisível por um e por ele mesmo, certo? Então aqui, ó, no primeiro item que fala sobre adição e subtração de racionais, nós precisamos ver denominadores iguais. Quando estiverem as frações que vocês resolverem denominadores iguais, o que é que vocês vão fazer? Vocês só vão resolver os numeradores, certo? Então, os numeradores serão adicionados ou subtraídos. Mas os denominadores, se eles forem iguais, repetem. Então, por isso que eu coloquei dois exemplos aqui. Na apostila de vocês tem mais, se vocês prestarem atenção. Olha, observe que o que ele quer é denominadores iguais. Então, nós temos 3 e 3. Esse número 3, eles são iguais. Então, todas as vezes que eu tiver denominadores iguais, como ele está sendo, aí eu vou somar o numerador. Quem é o numerador? O que fica em cima aqui, ó. Então, o que fica em cima é numerador, o que fica embaixo é denominador. Então, os denominadores, se eles forem iguais, mesmo que eles sejam adição ou subtração, você só resolve os numeradores. Então, por isso que eu repeti aqui o número 3, tá vendo? Ó? E somei 2 mais 8, 10. Então, quando for resolver denominadores iguais, é dessa forma que vocês vão fazer. Vocês só vão considerar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Então, outro exemplo aqui. Observe que o número 7, eles são denominadores iguais. Então, eles foram repetidos e os numeradores eu só fiz somar 12 mais 5, 17. E continuou ainda o denominador igual. Beleza, pessoal? Então, nós vamos dar continuidade agora com a segunda propriedade que vem em adição e subtração. É só em adição e subtração que se resolve dessa forma, certo? Viu, gente? Presta atenção. Ó, em adição e subtração, se os denominadores forem diferentes, observe que em cima são denominadores iguais. Aí resolve dessa forma. Agora, se eles forem diferentes, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? O MMC. Tá bom? Então, observa aqui, ó. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, esses denominadores, eles são o quê?
Diferentes. Então, se eles são diferentes, aí eu passo para o MMC. Eu tenho que fazer o MMC, certo? Então, o que é que eu vou observar nas atividades? Se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, eu só resolvo os numeradores. Se for diferentes, eu preciso tirar o MMC. Vamos lá para o MMC? No MMC, na aula passada eu falei sobre números primos, que existia só um número primo par, que é o número 2. Então, vocês vão observar o número que está aqui, se eles são divisíveis por 2, certo? Então, o número 3 e o 7, eles são divisíveis por 2? Não. Então, se eles não forem divididos por 2, aí vocês procuram o próximo número primo que tem, que é quem? O número 3. Então, vocês vão observar os números que estão aqui, se eles são divisíveis por 3. Se eles forem divisíveis por 3, aí vocês resolvem. Se não forem, vocês passam para o próximo número primo, que é quem? 5. E sucessivamente. Tá certo? Então, vamos lá. O número 3 e o 7, eles não são divisíveis por 2. Então, vamos lá por 3, certo? 3 dividido por 3, 1, não é isso? 7 dividido por 3, não. Então, vocês vão repetir. Então, vamos lá, mais outro raciocínio. O 7, ele não divide por 3, mas ele divide por 5? Não também, porque o 2, o 3 e o 5 é o próximo primo. Quem é o próximo primo depois de 5? 7. Então, ele pode ser divisível por 7. Quem é o MMC? 21. Então, vocês pegam aquele 21 e colocam aqui embaixo. Por quê? Porque ele foi o MMC de 3 e 7. Aí, o que é que vocês vão fazer? O número que vocês encontrarem no MMC, vocês vão dividir pelos denominadores. Quem são os denominadores? 3 e 7. Então, 21 dividido por 3, 7, né, pessoal? Então, se eu dividir 21 por 3 e deu 7, a resposta é 7, eu multiplico pelo numerador. Ó, 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 2, 14, certo? Eu vou dividir o resultado do MMC pelos denominadores. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 5, 15, certo? Então, vocês vão dividir o 21 por 3, dividir o 21 por 7, e quando vocês dividirem, o resultado multiplica pelo numerador. Depois que vocês fazem isso, só é resolver, certo? 29 dividido por 21. Se puder simplificar, simplifica. Se não puder, acaba aí. Certo, gente? Então, isso aqui se chama adição e subtração de números racionais. Só existe dois, que diferem denominadores iguais e denominadores diferentes. Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é multiplicação com números racionais. As multiplicações com números racionais, nós multiplicamos as frações. Como nós vamos multiplicar essas frações? Na multiplicação, é só vocês multiplicarem um com o outro, uma fração com a outra, certo? Então, observe, ó, aqui tem 2/3 e aqui tem 15 avos. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador, tá vendo aqui, ó? 2 vezes 5, denominador com denominador, 3 vezes 15, certo? Então, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 45. Se puder simplificar, você simplifica como eu simplifiquei. 10 dividido por 5, 2. 45 dividido por 5, 9. Então, na multiplicação é mais fácil. É só vocês multiplicarem
as frações. Vamos aqui agora. 1 vezes 8, 8. 9 vezes 4, 36. Só isso. Se puder simplificar, simplifica como eu simplifiquei. 8 dividido por 4, 2. 36 dividido por 4, 9. Certo? Vamos para outro exemplo. Se vier um exemplo que não tenha só 3 números em uma letra, o que é que vocês vão fazer? A mesma coisa. Então, olha, x, 4, 5 e 2. Qual é a fração? 5 sobre 4, x sobre 4, 5 sobre 2. O que é que vocês vão fazer? Multiplicar as frações. X vezes 5, 5x. 4 vezes 2, 8. Igual a quem? A 30. Então, se vier uma letra e 3 números, é só multiplicar um pelo outro. Depois disso, é só fazer aquelas regrinhas de 3. Olha, 5x vezes 1, 5x. 8 vezes 30, 240. Lembra que quando está multiplicando, passa dividindo. Então, ele está multiplicando 5 vezes x. Então, se está multiplicando 5 vezes x, ele passa para o segundo membro dividindo. 240 dividido por 5, 48. Certo, pessoal? Qual é a diferença de adição e subtração dos números racionais para multiplicação dos números racionais? Vou explicar a vocês, para vocês não se confundirem. Observe. Na adição e subtração, nós fazemos o quê? Fazemos o MMC, quando eles são denominadores diferentes. Já na multiplicação, não faz isso. Na multiplicação, vocês só fazem multiplicar uma fração com a outra. Certo, gente? Preste atenção, certo? Tá bom? Na videoaula, antes de fazer as atividades, se tiver com dificuldade na atividade, volta o vídeo e faça novamente. Beleza? Cheiro, até a próxima aula.